Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus pelo nosso tempo de comunhão, que nós podemos estar juntos comendo fisicamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a certeza da salvação, agora com a certeza bíblica, os textos bíblicos que nos dão. Falamos das marcas, finalizamos o primeiro módulo antes do intervalo, falando sobre a primeira marca da pessoa que tem uma falsa fé, que é a falsa piedade. A segunda marca se vê no apelo que fazem ao uso dos dons. Vamos ficar em silêncio, por gentileza. Nós, a partir do texto de Mateus 7, 22 e 23, nós identificamos pessoas que profetizavam, expeliam demônios e faziam milagres. Todavia, eles estavam perdidos por não conheciam de fato a Jesus. Conheciam o seu poder, mas não a sua graça. A fé salvífica não se confunde com o uso de dons espirituais. Na verdade, os dons são apenas ferramentas que nos capacitam a servir a Deus no mundo e na igreja, mas nada tem a ver com a nossa salvação e espiritualidade. Vou mais longe. Milagres, manifestações sobrenaturais, elas são muito mais para não crentes do que para crentes. Porque a fé verdadeira é uma manifestação de algo que você não vê. Então não há necessidade de você, para ser salvo, você ter milagres na sua vida. Já falei para vocês algumas vezes que era algo que eu buscava bastante, a questão sobrenatural, de anjos e não sei o quê. E nunca tive nenhuma visão de anjos, nem coisa nenhuma. Só o único anjo que eu vi na minha vida foi a minha esposa, né? Semana do Camonate, o amor está no ar. Eu dei, Helena, a coisa mais preciosa, que é onde Cristo tocou o meu coração. Daqui a pouco eu quero o senhor. Vamos voltar. Vamos lá. O André foi embora, não sei onde o André foi. A fé salvífica não se confunde com o uso de dons espirituais. Na verdade, os dons são apenas ferramentas que nos capacitam a servir melhor. Os dons, no que nós temos visto dentro das igrejas, eles acabam sendo utilizados para atrair pessoas, ao invés de realmente trazer algum tipo de mudança no coração dessas pessoas. E Deus permite. Uma grande confusão que as pessoas têm é que igrejas que têm uma manifestação sobrenatural, elas são mais espirituais que as outras. Quando a gente vê a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, e pasme, tem uma terceira carta que está embutida na segunda, mas isso é coisa para outro dia. Aquela igreja, ela tinha todos os dons espirituais nela e era uma das igrejas mais carnais. Porque as pessoas, elas não entendiam a espiritualidade como algo racional em que você entende, mas apenas como manifestação. Apenas como uma manifestação física. Diante disso fica a questão: se é possível existir uma falsa piedade que aos olhos humanos parece verdadeira, e se os dons não servem para indicar os filhos redimidos de Deus, como nós devemos ou podemos identificar os salvos? Mateus capítulo 7, verso 23. Novamente. Então nós falamos sobre a condição de as pessoas falarem Senhor, Senhor, e não conhecem Cristo. Nós falamos sobre a condição das pessoas terem dons sobrenaturais, espirituais e praticarem e não conhecerem a Cristo. 7:23. É a Vânia ou André? Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então nós temos uma piedade que ela pode ser verdadeira e falsa. Nós temos uma manifestação espiritual que ela pode ser verdadeira e falsa. Como você identifica se ela é verdadeira ou falsa? Fruto.
eles praticam o quê? Iniquidade. Eles não vivem o que eles professam viver. Ou usam os dons não para edificação do corpo da igreja, mas para enriquecimento. Então a gente vê igrejas grandes, em especial apostólicas, em que o cara ele tem aparentemente um dom de cura, em que ele não usa isso para salvação. Joaquim, olha aqui, ó. Você está mudando de faixa etária, hein, filho? Então essas pessoas, elas usam os dons muito mais para enriquecimento ou para engrandecimento de uma marca do que qualquer outra coisa. A gente viu, por exemplo, na década de 80, aparecimentos de igrejas, começou o gospel no Brasil, igrejas que eram pautadas no louvor. E a gente vê grandes pessoas de louvor que elas não têm nada de espirituais. Elas podem ter músicas bonitas, mas a espiritualidade delas é uma espiritualidade rala, em que a pessoa trabalha com o quê? Com o objetivo de que ele ganha dinheiro. Você pode vir aqui na minha igreja, cobra 40 mil reais, 50 reais. A pessoa ela não está realmente preocupada em adorar o Senhor, está em manifestar o seu próprio ministério. Apesar dessas pessoas demonstrarem piedade, essas pessoas continuavam escravas do pecado, ou seja, não haviam nascido de novo, não sabiam o que era de fato ser regenerado. Como se vê aqueles supostos discípulos que haviam experimentado algum tipo de fé, sem que essa pudesse salvá-los. Experimentaram dons do Espírito sem que pertencessem a Cristo. A advertência de Jesus a essa falsa segurança continua na parábola seguinte, onde 2 homens construíram suas casas em terrenos diferentes, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Aparentemente não tinha nenhuma diferença, mas o problema foi a fundação. No que está alicerçado? Então, a minha confiança, a minha fé em Jesus Cristo está alicerçada no quê? No meu saldo bancário ou naquilo que realmente eu vivo dia a dia com os meus entes queridos e familiares? Aparentemente, nessas 2 casas não se via diferença, mas no dia do julgamento, o fundamento da casa foi revelado. No caso ali, a ilustração foi: a chuva bateu e aquelas casas que não tinham um fundamento firme, elas ruíram. No caso do juízo, Deus ele vai colocar cada obra que você praticou diante dele e vai prová-la pelo fogo, para ver se realmente aquela obra ela procedia de Deus ou se procedia do coração humano. Quando nós pensamos nos espíritas, nós já falamos sobre isso. Os espíritas, eles primam pela ação social, mas por que motivo? Para que na próxima encarnação eles possam nascer melhor. A motivação deles é o quê? O próprio benefício. Quando se passa obras que nós fazemos pelo fogo, ou seja, pela justiça de Deus, elas vão sair como coisas boas ou ruins. Se o nosso trabalho, aos nossos olhos, que pode até ter dado bom fruto, ele passar pelo fogo e diante do Senhor aquilo for uma palha, é queimado e não tem nenhum valor. Mas se for uma coisa que passou pelo fogo e ela perdura, sim, ela tem valor. Ambos construtores, eles pareciam estar seguros, mas só um se salvou da ruína. A parábola dos fundamentos das casas, contada por Jesus, aponta para uma realidade muito triste e perigosa. Muitas pessoas se enganam contra a sua salvação, não examinam a sua fé, a sua vida, o coração, e por isso caminham iludidos para o inferno, achando que estão caminhando para o céu. Uma vez eu li um livro, e a pessoa que estava falando, ela teve uma visão em que ela estava muitas pessoas grudadas uma na outra, assim, né? Que nem metrô, cheio. E eles estavam andando e eles não sabiam para onde estavam indo. Porque a pessoa tinha que andar porque o de trás empurrava. Quando a pessoa ela viu, ela estava diante do precipício. Aí ela caía. Quando ela ia cair, um anjo pegou ela pelo cabelo, sei lá, pelo braço, na visão dele, e levou lá para o começo da fila. Pessoas novas convertidas com uma fé falsa, em que eram enganadas dentro de um contexto, viviam a vida inteira achando que estavam salvos e não estavam. A falsa convicção da salvação pode ser atribuída a um entre 2 erros fatais, ou a uma falsa compreensão das condições e exigências da própria salvação, ou seja, para você ser salvo tem exigências. Eu não posso fazer o que eu quero. Quando você vai abrir uma empresa, você vai lá querer abrir o seu CNPJ, eles pedem uma série de documentos.
Vai pedir para você o teu RG, o teu CPF, sei lá, o teu extrato bancário, uma negativa de alguma coisa, você paga as taxas, então dali você sai com o seu CNPJ. São os princípios. Se você quiser fazer qualquer coisa, tem princípios, e o cristianismo ele também tem princípios. Só que as pessoas elas acham que apenas a confissão de fé e a condição e você continuar a vida da mesma maneira, sem mudar nada, você está tudo salvo e não está. A falsa convicção ela pode ser atribuída a dois fatores. Primeiro, a falsa compreensão dessas condições e exigências da própria salvação, ou uma falsa avaliação quanto à nossa capacidade de satisfazer essas exigências. Ele afirma, a primeira é uma análise defeituosa da salvação e a segunda uma análise defeituosa de nós mesmos. Então, primeiro erro, você olha para a salvação e acha que não precisa fazer nada. Segundo, você acha que você é bom demais. Eu olho para o ladrão, eu olho para o traficante. Eu estava lá com a Rô ontem, lá no parque, como nós temos feito todo sábado, assim Deus tem permitido. E a gente fica observando as pessoas, né? Pessoas com todo tipo de sorte de coisas e pensamentos, e elas devem achar que está tudo certo. Tinha um casal de moças lá, jovens, sim, 17 anos, duas lésbicas lá, depois no final começaram a se agarrar lá, e de repente a pessoa fala assim, mas não tem nada demais. A ideologia de gênero traz esse pensamento, não tem nada de nenhum problema. E as pessoas elas vão adequando a confiança delas naquilo que o mundo está vendendo. E o mundo ele vende uma pseudo-liberdade. Você acha que você está livre, mas você não está livre. E não está livre. E aí as consequências vêm, tudo que nós fazemos tem consequências. Falsa compreensão das condições ou exigências da própria salvação. O entendimento errado da salvação, das suas exigências, leva o homem ao engano, banalizando a seriedade daquilo que ele representa e do sacrifício exigido por ela. Assim seguem 4 análises defeituosas da salvação, que levam as pessoas a descansar em um fundamento fraco, inseguro e condenatório. Primeiro, universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Nós vivemos num país em que o ditado e o dilema é que tudo acontece, acaba em... E a gente acha que o cristianismo também vai acabar em... Não vai acabar em pizza. Não vai. O entendimento errado da salvação mostra que o universalismo, que dentro do universalismo, Cristo assegurou a salvação para toda a humanidade. Se isso é verdade, bastaríamos estar seguros de pertencermos à raça humana, ou seja, todo mundo está salvo. Então eu posso ser budista, posso ser satanista, eu posso ser do candomblé, eu posso ser do Seixono, o que eu quiser. Como Cristo morreu por todo mundo, então eu sou salvo, em alguma coisa, no momento acontece. E isto independeria de continuarmos em pecado ou não. E se isto é assim, que sentido tem a palavra salvação? Se você vai continuar do mesmo jeito, você está salvo do quê? Você vai no hospital e o cara fala para você, como a maioria fala, é normal, é comum. Tudo está certo. Eu não preciso ir no médico, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Porque está tudo certo. Entenda que o governo de agora, ele está querendo exatamente isso. As empresas elas estão saindo do Brasil, vai complicar a coisa, porque o objetivo é estabelecer no Brasil uma cultura tal em que nós dependemos do governo para todas as coisas. Abri a internet aqui, a mulher falando, eu trabalhava, tinha uma empresa disso, daquilo outro, tem tanto imposto, tanta coisa para fazer, que eu vou fechar e vou viver de bolsas. Mas é exatamente isso que o governo quer. Coreia do Norte, China, em especial Coreia do Norte, eles vivem dentro dessa condição em que você depende do governo. Se você depende do governo, o governo não sai nunca mais. Então, é um ditado que tinha na época de Roma Antiga, que era pão e circo. Ou seja, eles dão para vocês Copa do Mundo, e que semana que vem, começou os jogos da Copa, é semana que vem, né? Começou o jogo da Copa, acabou o problema. O Felipe não está preocupado mais com o preço da rosa, afinal de contas, o Brasil está jogando. Aí você esquece tudo, fecha as lojas e vão todo mundo... Aí daqui a pouco acaba, esse vem a outro, saímos do carnaval. E é exatamente o que as pessoas querem. Que você viva de bolsa, gás, família, tudo. Por que o cara vai se preocupar em ser preso ou não? Ele na casa, lá
do presídio, ele tem refeições, ele tem um colchão, se ele queimar ele ganha outro, tem colchões, tem visita íntima, tem medicamento, tem tratamento, uma assistência ótima. E a família ainda recebe um dinheiro ainda. Auxílio. Entenda que essas condições, elas fazem com que o ser humano ele se acomode. Acomoda. Eu faço assim, poxa, vale a pena. Por que que eu vou fazer isso se não há nenhum tipo de punição? Vamos para o extremo. Oriente Médio. O cara roubou, corta a mão. Roubou outro, corta o pé. O cara olha e fala assim, pera um pouquinho. A consequência é séria. Já comentei com vocês lá em El Salvador. A cela, masculina pelo menos, ela é um quadrado em que as camas, eu não estou falando que é assim, nem que aprovando, eu estou dizendo a ideia do que você vai pensar se você vai fazer ou não. A cama não tem colchão, não tem lençol, não tem travesseiro e é de alumínio. E tem menos camas do que pessoas dentro. O sanitário é na frente da cela. Se o cara quiser defecar ou quiser urinar, ele tem que fazer isso todo mundo olhando. O cara olha para uma situação, não tem proteína, não tem carne. Porque o que faz a pessoa ficar forte? O que eles fazem? Tira a proteína. Aí o cara olha e fala assim, eu vou querer roubar para ir para esse lugar? Nunca. O cristianismo ele tem tudo a ver com isso, porque são princípios e propósitos. Se a gente entende que o universalismo ele é real, eu não preciso fazer nada. Eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso ter quantas mulheres eu quiser, eu posso roubar, eu posso mentir, não tem nenhum tipo de constrangimento, que é o que a sociedade está vivendo hoje. A condição o quê? Amoral. Não tem referências, não tem padrão nenhum. O universalismo ensina que Cristo assegurou a salvação para toda a humanidade. Se isso é verdade, bastaríamos nós pertencermos à raça humana. E isto independeria de continuarmos em pecado ou não. E se isso é verdade, para que sermos salvos? Se todos herdarão o reino dos céus, seria uma grande incoerência falar de pessoas salvas, uma vez que ninguém estaria perdido. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, essa condição de que todos pecaram, se todos pecaram, não são todos que são salvos. Alguma coisa tem que ter de diferente para alguns serem salvos e outros não serem. Primeira, universalismo, dentro da falsa compreensão da salvação. Segunda, diz respeito ao ensino da justificação pelas obras, a qual ensina que se as pessoas assumirem uma vida boa ou forem boas o suficiente, serão salvas. Está errado. É a questão de eu poder comprar a minha salvação através do que eu faço. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu evangelismo, eu prego, eu canto, eu ajudo as pessoas que estão carentes, então porque eu sou melhor do que os outros, eu tenho direito a. 2 erros graves. Primeiro, nega a justificação pela fé. Se ela é pelas obras, ela não é pela fé. Ou é pela fé ou pelas obras. O problema é que as pessoas elas querem ficar em cima do muro. Então eu quero tanto a salvação pelas obras, como a salvação pela fé. Ou é uma coisa, ou uma outra. Você tem que decidir o que você acredita. Segundo, faz uma avaliação errada da capacidade do ser humano, como se este ser humano fosse capaz de fazer boas obras. O que Deus fala a respeito das nossas melhores obras? É igual trapo de imundícia. A Bíblia afirma claramente, Salmos 14, 3. Você vai estragar a Bíblia, tá, Helena? Você vai estragar a Bíblia. Salmos capítulo 14, verso 3. Você vai ler? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam.
Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salmista vem e fala: não há nenhum que faça o bem. Ou seja, as nossas referências espirituais, elas são nada. Quando nós nos comparamos a Cristo, nós vemos que realmente nós somos pecadores miseráveis. Somente Jesus cumpriu a lei de Deus perfeitamente e somente por meio dos seus méritos somos justificados diante de Deus. Terceira análise defeituosa que nos leva a pensar é que uma filiação à igreja é suficiente para alcançarmos a salvação. Temos que nos afiliar a uma igreja? Sim. Hebreus, eles começaram, por causa da perseguição, começaram a se afastar. E o autor de Hebreus, quem é o autor de Hebreus? Desconhecido. Hã? Ninguém sabe. Tá? O autor de Hebreus, ninguém sabe. Isso é uma piada. Essa é uma piada que as pessoas falam, que é uma mulher, porque há algumas repetições lá que dão a entender, mas é muito mais uma piada do que uma realidade, tá? Mas a gente não sabe, autor indefinido, né? Então o autor de Hebreus, ele exorta as pessoas que no meio da dificuldade eles começaram a fazer o quê? Congregar em casa. Deixaram de congregar e muitas pessoas fazem isso. Com a internet, muitas pessoas fazem isso. Elas acham que a substituição do culto por um culto online, ele é algo que pode ser uma regra. Eu não eliminei o culto online por um motivo, porque eu sei que tem pessoas que precisam. Então nós temos a missionária Vânia, que está lá em Garanhuns, que ela tem algumas dificuldades físicas. A minha mãe, quando ela está lá, então assiste. Pessoas precisam, mas nunca o culto ele substitui. Quando estava finalizando a pandemia, a minha mãe falou assim: eu vou continuar assistindo, vou continuar congregando com vocês. Inclusive, vou dar o dízimo com você. Eu falei: negativo, você tem que dar lá na igreja, você congrega. Você tem que voltar a conversar com o seu pastor. Fala com ele, ele vai te instruir. E ela continua fazendo as atividades dela dentro da igreja. É necessário. Porque essa cultura que nós temos do online faz com que as pessoas elas fiquem distantes uma da outra cada vez mais. Cada vez mais a gente vê as pessoas sem nenhum tipo de empatia. Aonde eu passo, eu falo que pela primeira vez, desde que a igreja foi fundada, todo mundo me ligou. Ou me mandou um vídeo, o Nicolas me fez uma chamada de vídeo. As pessoas elas estão, pelo menos, começando a despertar que é importante a pessoa ligar. Então, liguei, não consegui falar com o Daniel, mas deixei uma mensagem. Liguei para a Heloísa, não consegui deixar uma mensagem. É pessoal. E as pessoas elas acham que apenas fazer parte de uma igreja, eu estou salvo. Estou lá no nome de membros. Quando Deus for fazer o juízo dele, ele vai falar assim: me dá a carta do rol de membros aí para ver. O Nicolas está aí? Opa, está aqui, então está salvo. Não é assim. Você vai estragar a boneca da tua irmã, hein? Da tua irmã. Da tua irmã. A terceira análise defeituosa nos leva a pensar que a filiação a uma igreja é o suficiente para alcançarmos a salvação. Entretanto, Jesus reconheceu que as pessoas podem honrá-lo com seus lábios, enquanto seus corações estão de longe diante dele. Talvez esse seja o maior perigo em nossos dias, confundirmos a confissão de fé salvífica em Jesus com uma comunhão denominacional que é necessária, mas não é essencial. Aquele que crer e for, será, mas, ou seja, o batismo é uma coisa que é essencial. O essencial é o quê? É necessário? O batismo é necessário. É necessário congregar? É necessário. Mas é essencial? Não. O essencial é o crer. E as pessoas elas convertem. É porque eu estou aqui sentado na igreja, às vezes eu olho para uma pessoa, outra pessoa está lá, olha. Aí o Joaquim faz uma gracinha, o cara viaja e fica ali, entendeu? Aí o Lucas, ele dá uma choradinha, a pessoa olha a cara da pessoa e fica assim, ó. Boca aberta, panguando, parece a boneca da Heloísa. Entendeu? Tá longe. Nem sabe do que o pastor está falando. Aí depois vem para a terra. Aí a pessoa volta, entendeu? Volta. A pessoa ela acha que porque está aqui fisicamente faz alguma diferença e não faz. Mas só Fale, querido. congregar no negócio que está falando, os essenciais, né?
Mas a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus no congresso, não ouve. Mas eu estou falando, querida, na condição salvífica que é a fé inicial. A fé inicial, ela vem pela condição de você ouvir o chamado de Deus. Essa condição do que você está falando é a santificação progressiva, em que eu sou salvo e eu faço a minha fé o quê? Crescer. O crescimento da fé, ela está associado a você ouvir a palavra de Deus. Mas a salvação, você ouve a palavra de Deus num momento e você está salvo. O que as pessoas acham é que apenas por estarem dentro da igreja está tudo certo, e não está tudo certo. Frequência de igreja não salva ninguém. Se eu pudesse filmar aqui um culto, se eu pudesse filmar um culto e depois começar a mostrar a cara de vocês lá dando um zoom, as viajadas na maionese, o telefone celular, os cochilos, vocês iam dar risada, ou então ia ficar com vergonha. Voltando. Talvez esse seja o maior perigo nos nossos dias, confundirmos a fé salvífica em Jesus com uma confissão denominacional. Percebe-se esse perigo quando vemos inúmeros testemunhos na televisão apontando para o bem que a denominação tal, X ou Y, fez na vida de determinada pessoa por causa da bênção alcançada, que é o marketing. Então olha lá, a igreja que precisa de cura, aí você vai para a igreja de quem? Do Valdomiro. Ah, é para a igreja da libertação do capeta, você vai para onde? Para a Universal. E aí as pessoas começam a vender nichos de salvação que não existem. Vem aqui por causa disso, vem por causa disso. Aí a igreja fica o quê? Um self-service. Ah, eu quero salvação. Ah, então, não, salvação não. Eu quero o financeiro. Eu vou naquela igreja. Eu quero isso, eu vou na outra. E as pessoas elas começam a buscar como se as igrejas elas fossem nichos. E não é assim. Mas eles vendem assim. As evidências da conversão são arrependimento e fé em Cristo para a salvação. Elas sequer são mencionadas em tais testemunhos. Já foi em igreja que teve testemunho? A pessoa ela conta da desgraça da vida dela por 30 minutos. Que ela era ex-traficante, ex-drogado, ex-pai de santo, ex-não sei o que, ex-não sei o que, que ele matou, que ele roubou, que ele destruiu, que ele estuprou. Ele começa a contar aquela desgraça. Aí no final, ele fala que ele foi salvo e logo depois ele vai vender o quê? O curso, o testemunho, o CD, antes era CD, né? Vendia o CD, a banquinha. Você não vê falar de Cristo. As pessoas mal citam um texto bíblico. Porque o que objetiva ali o negócio é o quê? A história dele. Entenda que testemunho, e nós já fizemos discipulado, a grande maioria pelo menos, testemunho não tem a ver com o que você viveu. Testemunho tem a ver de falar da salvação em Cristo Jesus. É claro, acorda aí, Gabriel. Ou está meditando? Está orando? Ah, tá. Os dois? Os dois é bom, hein? Não vai coçar não, ficar vermelho, hein? Ô, Gabriel, tem 59 anos, cara. Esse é o mal das pessoas. Então, eu estava mexendo no meu álbum de fotos lá e achei a foto da Heloísa pequenininha, achei a foto da Helena. Aí eu vi a foto do Felipe, de aparelho, cabelinho cortado aqui assim do lado, entendeu? Começa a olhar assim, né? As pessoas olham e falam assim, o pastor Paulo não nasceu, ele não conhece essa idade, entendeu? Então, vamos lá, voltando. As evidências da conversão, elas, dentro dessas igrejas, elas sequer são mencionadas no testemunho. Não se fala de arrependimento, não se fala de Cristo. Todavia, as pessoas se sentem seguras por pertencerem a uma igreja onde acharam a graça que buscavam. Você já viu quando os caras... Cadê? Ninguém trouxe flor hoje, hein? Eu esqueci. Aí tu fiz. Pois é. A noite vai estar. Tomara que Jesus não volte antes, né? Não? Senão a flor vai estragar. Já viu aquelas propagandas? Hã? Fazer as flores também é salva. Pode ser. Salva. Quando a gente vê os caras que a lotérica foi contemplada com prêmio, o que acontece? Todo mundo vai lá porque acha que aquela lotérica é a que, não, o cara ganhou na cena aqui, ele vai ganhar na semana que vem, sem engano. Inclusive, essas propagandas mesmo. Oi? Claro, mas o que as igrejas fazem? Elas mostram pessoas que foram curadas ou pseudo-curadas, e aí você está com dificuldade, o que você faz? Você vai lá. O que aconteceu
naquele lago lá, não é o lago, que o cara tava lá paralítico, como é que é lá? O tanque de Betesda. Por que os caras foram para lá? Primeiro que aquele era pagão, não era cristão. Haviam divindades de outros deuses, era um negócio totalmente pagão. E as pessoas, por quê? Porque alguém aparentemente foi curado, ou então alguém fez um marketing legal. Talvez tivesse uma lojinha do Flores lá, uma lojinha da Embalou lá, para vender os negócios lá. Por quê? O cara fala assim, não, aqui cura, aqui faz, os caras vão. E as pessoas, elas acham, porque naquela igreja teve uma cura, é a manifestação de Deus. Então eu estou tranquilo aqui, olha. Se teve cura, se o cara se salvou, se não teve, eu vou ficar aqui porque eu também recebo esse tipo de coisa. Mentira. O fato de receber uma bênção de Deus não nos assegura a salvação. Como evidência disso, lembramos a história, por exemplo, dos 10 leprosos. Lembra? Os 10 leprosos vieram, Jesus nos cura. Ele foi lá e curou todo mundo. Quantos voltaram? Por que ele voltou? Ele era o único o quê? Salvo. Ele volta a Cristo, ele queria prestar homenagens ao Senhor, como figura do Senhor, de Deus mesmo. Deus, Jesus Cristo fala para ele não falar, mas ele foi o único de 10. Quando você começa a olhar esses números, você começa a perceber que 10% se salvou. Olha que loucura. Se você vê em Apocalipse, 2 estavam trabalhando, um vai e outro fica, 50% vai ficar. Então a gente tem que se preocupar com esses números que são colocados aí. Outra história são mostradas em Mateus 22,14. Alguns serão chamados e poucos escolhidos. Poxa, Rô, você fez um maior spoiler. Você leu o que eu estava escrevendo? Não, ainda não. É o Espírito Santo. Mateus 22,14. Manu, você não vai ler hoje, Manu? Aqui eu vou. Manu, esperando o quê? Cadê sua Bíblia, Manu? Porque muitos estão chamados, mas poucos escolhidos. Nossa, arroz sem graça, né? Ela estragou a coisa. Muitos são chamados. Muitos no sentido de todo mundo ouve. Mas poucos realmente vão responder com o chamado salvífico. Poucos são os escolhidos. A quarta e última análise defeituosa sobre a salvação refere-se ao pensamento de que basta que a pessoa seja religiosa que alcançar a salvação. Por religiosa se entende alguém que, além de praticar ritos religiosos de algum grupo, procura viver de forma digna, com ética na sua vida. Eu não mato, eu não roubo, pago meus impostos, eu sou um cara bom. Essa é a máxima. Novamente caímos no problema da má compreensão da nossa natureza humana. Somos pecadores, portanto não podemos fazer absolutamente nada que seja isento do pecado. Tudo que você faz tem a pinta do pecado, a sujeira do pecado. Tudo. Isso chama-se depravação total, depravação humana. Se alguém pudesse viver de forma íntegra, poderia não viver sem pecar, o que já a tornaria merecedora de um julgamento, pois se o céu é um lugar perfeito, não cabe ali pessoas imperfeitas. Se você tiver um pecado, isso parece um grande peso. Se você cumprir todos os preceitos da lei, todos, e faltar um, aquele te condena. E aí dentro do nosso entendimento, isso não é justo. É uma coisa que eu falo inclusive com a Rô. Poxa, às vezes a gente deixa de elogiar as pessoas pelas coisas boas que elas fazem, dentro do conceito humano. Ah, o cara fez 10 coisas certas, uma errada. Ninguém fala parabéns, ninguém fala nada. Mas diante da lei é exatamente isso. Se você deixar de fazer uma coisa, você já é condenado. Ou seja, a gente não consegue. A gente precisa de quem, Helena? De Deus. De Cristo. Então nós precisamos de Deus. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Tudo que nós fazemos é imperfeito. Além disso, ainda que alguém pudesse viver de forma íntegra, não poderia viver sem pecar, o que já a torna merecedora de julgamento, pois se o céu é um lugar perfeito, não cabe ali pessoas imperfeitas. Reforça essa última análise defeituosa da salvação, o dito popular que afirma que todas as religiões levam a Deus. Levam, mas um grupo à salvação e um grupo à condenação. Todas as pessoas, elas vão estar diante de Deus. Porém, levam.
Só que quando a pessoa ela fala que todos os caminhos levam a Deus, ou todas as religiões levam a Deus, a ideia é que há uma isenção, a pessoa está livre e está liberta. E isso nasce de um conceito. Quando o Império Romano, história, hein? Quando o Império Romano ele foi formado, eles entenderam que tinha que haver uma necessidade de ligação entre as cidades, com estradas muito bem pavimentadas para que houvesse movimentação bélica rápida de exércitos, proteção, intervenção política e o que é que fosse necessário. Então, a expressão inicial era todos os caminhos levam a Roma, não a Deus. Quando há a conversão da cultura romana para o catolicismo, eles começam a falar todos os caminhos levam a Deus. Vaticano está onde? Em Roma. Dentro, não é italiano, mas está lá dentro. Então todos os caminhos levam ao quê? Se você olhar a Praça Sistina, que é a praça central, você vê que tem um monte de entrada exatamente para fazer essa simbologia. Mas voltando para cá. Entretanto, as Escrituras afirmam claramente que a salvação ocorre exclusivamente por meio de Cristo, e que todas as religiões pagãs, elas são repugnantes para Deus, pois roubam a glória de Deus e transformam em glória de homens, que é exatamente o que o ecumenismo prega. São iguais. Todos os deuses são iguais. E aí a pessoa tenta de alguma maneira fazer com que a mesma prática que a pessoa tem numa cultura pagã tem no nosso meio. É o que nós olhamos, por exemplo, quando nós falamos sobre a união entre duas religiões ou de pessoas que são cristãs e não cristãs, em que a palavra de Deus condena. Como pode ter comunhão entre luz e trevas? Eu li um texto de Esdras e Neemias essa semana que é chocante e você fica imaginando. Aqueles homens, eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico e lá eles constituíram famílias. Quando eles chegam, eles são repreendidos e eu achei um negócio super extremo, mas os caras despediram as mulheres e os filhos para ir embora, porque eles não faziam parte, não podiam ter comunhão com o Senhor. Olha que loucura. E hoje a gente continua fazendo o quê? Exatamente isso. União entre pessoas que têm crenças diferentes ou que não têm crenças nenhuma. Qualquer religião que negue a fé em Cristo como caminho para a salvação é mentirosa e enganadora, e nós temos que não entrar em confronto com essas pessoas. Esses debates, eles não valem nada, porque as pessoas elas têm pressupostos diferentes dos nossos. Cabe a nós, qual que é o meu agir, pastor Paulo? Se a pessoa perguntar qual é a sua fé, você fala. Se a pessoa ela faz o que quiser de errado na vida dela, você se cala. Se a pessoa te perguntar, você explica o que você acha. Você não tem que ouvir o que ela quer, mas se ela pergunta para você, você fala. Se você entra nesses debates, você tem que tanto ouvir como falar. E pode até, inclusive, acontecer de você ser convencido de que o cara está certo e você cair para o lado de lá. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por mais esse estudo dentro do tema sobre a certeza da salvação. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor continue nos guiando, dando a luz necessária. Que nós possamos olhar para a nossa salvação, Pai, não como um fato isolado no passado, mas algo, Pai, que se renova a cada dia, dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.